Olá pessoal, eu sou Wilson Espigarol, sou engenheiro agrônomo. Eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e também ativar as notificações e também seguir nossa página no Instagram, @manejo de pasto, que a gente está sempre lançando materiais referentes a pastagens, a manejo de pastagens e a pecuária de corte e leite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos referentes à adubação de pastagens. Nós vamos falar sobre conceitos básicos, nutrientes, vamos falar um pouquinho sobre alguns fertilizantes comerciais e sobre esses 4 elementos que são muito importantes para que a gente tenha boas produções de forragem. Seria o fósforo, o potássio, o nitrogênio e o enxofre. Bom, pessoal, quando a gente fala em adubar pasto, a gente tem que fazer essa primeira pergunta: por que adubar as pastagens, né? Qual que é a necessidade que a gente tem? Por que precisa adubar o pasto? E nada mais é que para repor os nutrientes que são extraídos do solo, certo? A gente pode observar na imagem aqui do lado, a solução do solo, a gente tem aqui nutrientes como o potássio, o fósforo, magnésio, cálcio, nitrogênio. As raízes das pastagens vão absorver esses nutrientes da solução do solo e vão emitir para a sua parte aérea, formando assim os perfilhos e as folhas que vão ser consumidas pelos animais. E quando a gente faz a comercialização, seja do leite, da carne, do animal para o abate, ou a venda de bezerros, a gente está levando um pouco desses nutrientes para fora da propriedade. É lógico que alguma coisa acaba sendo retorna, acaba sendo reciclado e voltando para o sistema, através da senescência de algumas folhas mais velhas da própria pastagem e fezes e urina dos animais, porém a grande maioria a gente está extraindo. E com o passar dos anos, se a gente não fizer a reposição desses nutrientes, a gente vai acabar tendo quedas de vigor e de produtividade dessas plantas, certo? E é necessário a gente saber o quanto a gente tem de nutriente no solo, de cada nutriente, né? Para a gente para a gente definir quanto que a gente vai repor. E para a gente fazer essa conta, para a gente ter essa noção exata, é fundamental que a gente trabalhe com análise solo. É através dela que a gente vai conseguir fazer a recomendação mais assertiva de adubos como esse aqui, que a gente pode observar, adubos comerciais. Aqui é um adubo de cobertura, tem nitrogênio, fósforo e potássio, para que a gente reponha os nutrientes que são necessários no momento que foi realizada essa análise solo. Ainda falando sobre alguns conceitos básicos, a gente tem que entender que antes da gente querer adubar com algum nutriente específico, a gente precisa corrigir a nossa base, certo? Que seriam as adubações aí com calcário e gesso, né? O calcário ele é muito importante porque ele vai elevar o pH do solo para a gente tentar trabalhar nessa faixa aqui de 6 a 7 de pH. Por que essa faixa é tão importante? Os nutrientes que são de interesse para a produção de forragem são principais, né? São o fósforo, o nitrogênio, o enxofre, potássio, cálcio, magnésio. Todos esses nutrientes têm a sua melhor faixa de absorção coincidindo nesse pH de 6 a 7. Seu grau de disponibilidade, como a gente pode ver pelas curvas, fica em torno de 6 a 7 de pH. E outro fator importante é que o alumínio, que é um elemento tóxico para as plantas, ele nessa faixa de pH ele diminui sua disponibilidade. Ele é o inverso, ele vem de uma disponibilidade alta quando a gente tem solos mais ácidos e chegando nessa faixa de pH ele reduz a sua disponibilidade. Então a gente corrigindo o solo antes de entrar com as adubações de manutenção, as adubações de intensificação dos processos produtivos, é muito interessante para a gente manter o pH nessa faixa que a gente vai ter uma otimização dos nutrientes de interesse para a forrageira. Outra questão muito importante também é a gente definir metas produtivas. O que seriam as metas produtivas? Quantas UAs eu quero trabalhar por hectare? Ou quanto que eu quero de desempenho nos animais que eu vou estar trabalhando nessa área? Por quê? Muitas pessoas hoje querem adubar os pastos, porém não tem nem essa meta definida, não tem parâmetro para fazer isso.
Então, às vezes, você tem até oferta de forragem suficiente e não tem animal para consumir. Você está perdendo pasto. Ou você quer adubar uma área que não vai te dar retorno, ou ela vai produzir uma massa, um excedente que você não vai ter o boi, o animal para colher essa forragem. Então é muito importante você definir como você está hoje e qual é o seu objetivo, qual que é a sua meta produtiva para essa área, né? E é isso aqui, produziu precisa colher, entender o pasto como uma cultura. Se a gente vai estar fazendo investimento, desembolso com adubos, com fertilizantes, para produzir mais massa, a gente tem que colher, senão nós vamos estar fazendo um investimento que vai ser perdido. Esse capim vai entrar em senescência e vai voltar para o solo. Então é muito importante ter isso aqui em mente. Produziu forragem, a gente precisa ter animais, bois, para consumir essa forragem, certo? Agora entrando na parte dos nutrientes, a gente divide os nutrientes em duas principais classes, né? Os primeiros são os macronutrientes, que são os que são requeridos pela planta em maior quantidade. E a gente tem também os micronutrientes, que são aqueles que a planta extrai em menor quantidade. Todos eles são importantes para que a gente mantenha boas produções, porém os macros, a demanda pelas forrageiras é maior e pelas culturas em geral também. Macronutrientes, a gente vai ter o nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. E os micronutrientes, a gente tem o manganês, o zinco, o cobre, o ferro, o molibdênio, o boro e o cloro. Geralmente, a gente faz a reposição em pastagens dos macronutrientes. São os principais que a gente acaba dando mais atenção. Existe um pouco de adubação com micronutrientes, tem até alguma coisa de adubação foliar, porém não é uma prática comum no Brasil. Tem muitas propriedades que fazem, mas a maioria trabalha com os macronutrientes. Alguns fertilizantes comerciais, né? A gente tem fertilizantes específicos para pastagens e também os fertilizantes a gente divide em duas classes. A gente tem os fertilizantes básicos, que são as matérias-primas que saem direto da indústria, como a ureia, o cloreto de potássio, o sulfato de amônio, super simples, super triplo, MAP, DAP, enfim, uma infinidade deles. E a gente tem também algumas fórmulas especiais, principalmente as fórmulas de NPK, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, que seria uma mistura industrial específica dos fertilizantes básicos para fazer um fertilizante composto que vai ter mais de um nutriente essa fórmula é elaborada para atender uma demanda específica. Quando a gente fala também em fertilizantes comerciais, muitas vezes surge a dúvida quando as pessoas vão comprar o fertilizante, entra em contato com a loja, com a revenda que vai atender essa área, esse produtor, o que significa esses números que as empresas trabalham, 16, 16, 16 ou 20, 05, 20. O que significa isso aqui, né? Isso aqui, pessoal, nada mais é que a quantidade dos nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio, que a gente chama de NPK, que vão estar presentes na formulação. Que eu peguei como exemplo um fertilizante da Yara, que está aqui o 16, 16, 16, até no próprio site deles, a gente encontra aqui, ó, natureza física granulado, proporção de nitrogênio 16%. Quer dizer que se eu tiver 1 kg desse fertilizante, eu tenho 160 gramas de N. Fósforo, também 16%. Se eu tiver 1 kg, 160 gramas de fósforo e o potássio a mesma coisa. Nesse outro exemplo aqui de cima, a gente já vai ter 20% de N, então em 1 kg de fertilizante a gente tem 200 gramas de N, uma quantidade de fósforo um pouco menor, a gente vai ter 50 gramas de fósforo, e potássio a gente também vai ter 200 gramas de potássio em 1 kg de fertilizante. Então é importante a gente entender a formulação para que a hora que a gente comparar a análise de solo com os adubos que a gente tem à disposição no mercado, a gente consiga encontrar o fertilizante que vai encaixar perfeitamente ou muito próximo na necessidade que a nossa área tem. Em relação ao fósforo, ele é o nutriente que mais limita a produtividade na maioria dos solos, que nunca foram adubados ou que foram pouco adubados.
Ele, quando a gente começa a realizar adubações mais frequentes de manutenção, os teores tendem a subir. Ele tem um efeito residual muito bom, ele demora para se perder no sistema. Porém, ele tem um empecilho que o fosfato é praticamente imóvel no solo. Então, onde ele é aplicado, ele permanece naquela região. Ele não tem uma dinâmica tão grande contra os outros nutrientes, como, por exemplo, o nitrogênio e o potássio. Então, é sempre importante em áreas de pastagens a gente aproveitar na fase de formação para fazer uma boa aplicação do fósforo, para que ele atinja o solo em profundidade e a gente tenha uma maior área de exploração das raízes e disponibilidade desse nutriente de uma forma geral no nosso perfil de solo. Ele pode ser aplicado junto com a semente, porém a gente deve evitar misturar ele muito tempo antes, tentar misturar no máximo na véspera do plantio ou no próprio dia, isso na questão da formação, quando a gente vai aplicar as sementes, a gente pode trabalhar a aplicação de fósforo junto, né, para economizar uma operação. E nas áreas de manutenção, a gente pode fazer essa aplicação no início das chuvas e principalmente com os passos rebaixados, que é para ter um maior contato do fertilizante com o solo e ele ficar disponível mais rapidamente para absorção das raízes das plantas. Aqui a gente tem alguns exemplos de fertilizantes fosfatados, né? Um deles é o superfosfato simples, que vai fornecer aí 18% do P2O5, e ele também fornece 10% de enxofre. Ele acaba fazendo um incremento de enxofre aí na área. E tem outro exemplo aqui, o MAP, ele já tem uma quantidade muito maior de P2O5, 48%, e ele vai fornecer 9% de nitrogênio. Isso aqui é muito importante quando você for fazer uma adubação na sua área, você fazer um orçamento, uma cotação e ver quantos quilos você vai precisar aplicar de cada um para atender a sua demanda da análise solo e encontrar um fertilizante que seja economicamente mais viável, né? O potássio, pessoal, o potássio, ele é o segundo elemento mais extraído em maior quantidade, então é um elemento muito importante. As plantas, as forragens extraem bastante ele do solo. Ele tem uma peculiaridade que ele não é incorporado na fração orgânica, ou seja, ele não forma compostos orgânicos na planta. Ele fica livre no metabolismo do vegetal, permanecendo como um íon, né? Isso acaba acontecendo que ocorre uma reciclagem desse material quando as plantas entram em senescência e se decompõem na superfície do solo. Então, o potássio ele é um nutriente que ele volta rapidamente ao solo quando ele é reciclado e fica prontamente disponível. Eu coloquei uma observação aqui para a gente tomar cuidado nas áreas de silagem, porque nas áreas de silagem, como a gente extrai toda a parte aérea da planta, essa reciclagem da massa das folhas acaba não incrementando esse potássio de novo ao sistema, então a gente vai ter que fazer uma reposição ainda maior nas áreas de silagem. Outra questão muito interessante do potássio, que a gente não pode deixar esse nutriente em deficiências severas, é que ele gera essa situação dessa foto. Ele é responsável pelos colmos ficarem mais firmes, então áreas que têm muita deficiência de potássio, pode ocorrer o acamamento das plantas. Então, uma função importante do potássio é manter as plantas com os colmos mais firmes. Nas áreas de manutenção, a gente também vai trabalhar como fósforo no início das chuvas e com o pasto rebaixado. E outra característica importante do potássio é que ele tem um efeito salino. Ele é um sal que, se ficar em contato junto com as sementes, ele pode acabar prejudicando o poder de germinação dessas sementes. Então, a gente não pode, de maneira alguma, misturar o potássio com as sementes. No plantio, a gente tem que evitar isso para que a gente não perca poder germinativo e consiga ter um bom stand de plantas nas áreas principalmente de reforma, né? E ele também é um nutriente que a gente perde muito por lixiviação. A gente deve evitar aplicações altas, doses altas, porque se as plantas não absorverem o nutriente, ele pode acabar se perdendo no sistema e a gente também fez um desembolso que vai estar sendo aí mal aproveitado, né? Aqui são alguns exemplos de fertilizantes que contêm o potássio. O mais utilizado hoje seria o cloreto de potássio.
tem cerca de 58% de K2O. A gente tem também o sulfato de potássio, que tem 48% de K2O e também fornece 16% de enxofre. Os fertilizantes potássicos são muito solúveis em água e sempre estão prontamente disponíveis às plantas devido a essa característica particular deles. O nitrogênio, pessoal, o nitrogênio, ao meu ver, é o nutriente que mais impacta na produção de massa de forragem, né? Que ele é o que a gente vê o resultado visual é muito nítido quando você faz uma aplicação à base de N nas pastagens. Ele é o nutriente que é absorvido em maior quantidade e é ele que é responsável por produção de folha, de perfilhos, ele que vai nos garantir aí uma intensificação nas áreas de produção de pasto, né? Ele é um nutriente muito dinâmico, ele dentro do solo, ele acaba tendo diversas reações, ele pode ser perdido por volatilização, que é quando ele se transforma em um gás, por desnitrificação, quando ocorre uma série de processos também que vão deixar ele indisponível para as plantas, ele acaba se perdendo. Ele tem várias formas no solo, então ele é um nutriente bem complexo. Quando a gente trabalhar ele nas adubações de manutenção de áreas que já estão estabelecidas, a recomendação é que se faça no final das águas, para que a gente produza essa quantidade maior de massa de perfilho, para estender o período de produção de pasto no outono e inverno. Então a gente faz o que a gente chama de pasteio diferido, ou feno em pé, a macega, para que os animais tenham uma quantidade de forragem, mesmo que de baixa qualidade, eles tenham forragem para passar o período seco do ano, certo? E quando a gente pensa em intensificar a atividade pecuária, a gente pode aplicar aí 50 kg de nitrogênio por hectare por vez nas águas, ou seja, a gente vai parcelar essas aplicações de 50 em 50 quilos após cada pastejo. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior produção, porque o nitrogênio vai ser absorvido pela planta, vai emitir folha. Na próxima vez a gente vai aplicar, ele vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ter sempre uma produção muito alta de massa, né? Conseguindo aumentar aí as taxas de lotação. E tomar muito cuidado quando a gente trabalhar como fonte de N a ureia. A ureia precisa aí de 2 a 3 dias de chuva ou de chuvas acima de 20, 30 milímetros para que o N seja incorporado ao solo e a gente não perca ele em forma de gás, que seria o processo de volatilização, certo? Aqui a gente tem algumas fontes do fertilizante à base de nitrogênio, que seria a ureia, possui 44% de N, e o sulfato de amônio, que possui 20% de N e 22% de enxofre. Outra coisa importante aqui também, pessoal, se a gente precisa aplicar 50 kg de N por hectare, certo? E a gente vai trabalhar com a ureia, então a gente não vai jogar 50 kg de ureia, a gente tem que jogar mais. Porque aqui 1 kg de ureia, se ela tem 44% de nitrogênio, ela vai ter 440 gramas de N. Então, se você fizer a conta aí, por cima, a gente vai ter que jogar cerca de 110, 115 quilos de ureia para atender essa demanda de N aqui da recomendação. Então é muito importante se atentar à fonte que você vai trabalhar de cada nutriente para que você não cometa erros e faça adubações abaixo do necessário na recomendação, certo? Outra questão também, pessoal, do nitrogênio é o nível de resposta esperado, né? Aqui a gente pode ver uma área aqui em cima, uma pastagem mais antiga, uma pastagem que não vem sendo feitas adubações de correção, provavelmente é um solo que já está acidificado, presença de plantas daninhas, você vê que as plantas têm baixo vigor. Se a gente aplicar um nitrogênio aqui, essa pastagem vai ter uma melhora, ela vai responder, mas o nível de resposta esperada dela não vai ser igual como essa pastagem aqui que foi corrigida, essa pastagem aqui de baixo. Esta pastagem, quando a gente retirar os animais e fizer essa adubação de intensificação, ela vai emitir muito mais perfilho, muito mais folha, e a gente vai conseguir manter uma capacidade de animais aqui em cima maior. Então também a gente tem que avaliar quais áreas a gente precisa reformar, quais áreas a gente vai fazer adubações de intensificação, para que a gente não faça esse desembolso e não seja revertido em produção, em carne ou leite, né?
o investimento seja bem feito. Por último, nós temos aí o enxofre. A maior parte dele fica no solo na sua forma orgânica, então ele precisa ser mineralizado. O que é isso? Ele precisa sofrer a ação de alguns micro-organismos para que ele fique disponível na forma que as plantas consigam absorver. E por muitas vezes ele é um elemento que é negligenciado nas adubações. Como ele vem em conjunto, como a gente viu em alguns outros fertilizantes, por exemplo, com os fertilizantes à base de nitrogênio e fósforo, o sulfato de amônio e o superfosfato simples, muitas vezes a gente acaba não se atentando em corrigir os níveis de enxofre. Essa demanda acaba sendo suprida pelas adubações nitrogenadas e potássicas, né? Mas para quem às vezes quer fazer uma correção ou a quantidade de fertilizante nitrogenado e potássico vai ser aplicada não vai corrigir o enxofre, a gente tem o fertilizante à base de enxofre que tem 95% desse nutriente. Bom, pessoal, eu agradeço pela atenção. Isso aqui foi só com alguns conceitos básicos, né, sobre adubação de pastagens e alguns nutrientes mais relevantes. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. É só mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários. Curta nossa página no Instagram, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.